Está começando o Jardim Cast. Amém! Salve família da fé, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você está assistindo isso, mas antes de começar, seja muito bem-vindo ao Jardim Cast, o podcast da Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara, jardim esse que foi plantado pelo Senhor, mas a gente está aqui para cuidar. Então, antes de começar, se inscreva aí no nosso canal, ativa o sininho, você já sabe como é que funciona, para poder você não perder os próximos episódios, não perder os próximos capítulos, para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui no nosso Jardim Cast. Antes de apresentar o tema, antes de apresentar o que a gente vai falar, eu quero apresentar essas três feras que estão aqui comigo. Então, começando daqui para lá, nosso licenciado quase pastor, Gerson. Se apresenta aí pro pessoal, para quem eventualmente não te conhece. Fala, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei quando você está vendo isso. Eu espero que esse programa abençoe a tua vida. Eu tô aqui na Igreja do Jardim com esses queridos, amados irmãos. E sou professor de grego de exegese no seminário. Eu estou estudando as escrituras, estou começando essa jornada também acadêmica aí que vai muito para frente, mas estou aqui para compor dentro da sabedoria grande desses meus queridos que me ladeiam aqui. Professor de grego, tá, querido? Reverendo Gabriel Brito. Graça e paz, seu coração, bênção demais a gente estar participando do nosso primeiro, que seja o primeiro de muitos. E assim, na nossa eclesiologia, a gente tem aquela fala que o pastor efetivo é o primeiro entre iguais. Eu sou o menor entre iguais aqui, né? Sou um dos pastores da igreja, mas nem de longe tenho a capacidade dos meus amigos e dos meus irmãos que estão aqui. Vai ser bênção. A história dessa igreja e da minha história, na verdade, se confunde com a história dessa igreja, porque cheguei aqui com os meus 4 anos e pouco, né? Acho que nós podemos falar isso nós três. O Gerson também já no coração. E bom demais, sou um dos pastores aqui da igreja com muita felicidade no coração. Que Deus abençoe. Amém. E o meu querido, amado irmão, melhor e mais antigo, presbítero Vlá, ele que é super inteligente, brilhante, forte, vocês estão vendo aí, quase não está cabendo ele na câmera. Se apresenta aí, meu querido. Boa noite a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando é que vocês vão estar nos ouvindo, mas é um prazer estar aqui nessa iniciativa. Meu nome é Vladimir Filho, sou um dos presbíteros da igreja. Eu considero, assim, que a minha maior apresentação que pode ser dada não é dizer que eu sou advogado ou seja mestre, não interessa. Nós somos discípulos de Cristo, né? Eu sou alguém apaixonado pelas Escrituras, pelo Evangelho de João também bastante, né? E acho que vai ser uma delícia a gente poder mergulhar nas Escrituras e a gente deseja, né? A nossa intenção com esse projeto é que você que nos ouve possa também partilhar desse amor pelas Escrituras e que a gente possa, de alguma maneira, contribuir com a sua educação cristã, né, para que você conheça o que a Bíblia revela, né, e, acima de tudo, o Deus que essa Bíblia revela. Então, a gente está muito feliz por essa iniciativa, queremos compartilhar com a nossa audiência insights, questões, né, a gente quer mergulhar no texto e nossa oração é para que isso seja bênção na vida da igreja e de todos aqueles que vão nos ouvir. Amém. E você está agora vendo aqui embaixo o botãozinho para clicar, para se inscrever no canal. Esse é um momento legal para você fazer isso, tá? Enquanto a gente está aqui se apresentando, nessa abinha aqui você vai clicar, você se inscreve aí no canal do YouTube, você ativa o sininho, manda sua pergunta, manda sua dúvida pra gente, porque nos próximos episódios a gente vai ter um quadro aqui pra gente ler. E me apresentando também, eu sou o Erivaldo Brito, se você ainda não sabia meu nome. Eu me chamo Erivaldo Brito, carinhosamente conhecido aqui na Igreja do Jardim como Tinho. E eu sou o cara encarregado de trazer aqui as questões, as perguntas para esses senhores brindarem a mim e a vocês com toda a sabedoria que Deus foi generoso em derramar. Eles devem me manter como amigo por uma questão de experiência pessoal, assim, para ver como é que um cara que tem um QI abaixo de 230 se manifesta. Deve ser isso. Mas nós vamos começar, meus queridos, pelo Evangelho de João. Reverendo Gabriel, que é o responsável pelo ensino aqui na igreja, ele selecionou o Evangelho de João para a gente começar a primeira pauta, a primeira temporada do Jardim Cast. Eu recebi isso com muita felicidade, porque desde que... É difícil a gente falar que a gente se converteu, né? Porque a gente só não nasceu na igreja porque no dia não tinha culto, eu acho. Mas a gente que é de berço evangélico,
O Evangelho de João é um evangelho que você quase sempre tem o primeiro contato com Jesus através do Evangelho de João, né? Um evangelho que tem uma linguagem muito, muito doce, muito palatável, muito amorosa para você que está chegando. Então, a gente está na internet. Se você nunca teve contato com o Evangelho, nunca teve nenhuma experiência evangélica, você está no lugar certo. A gente vai começar pelo Evangelho de João. Então, eu já queria abrir com essa provocação aos senhores. Quem foi João? Quem foi o apóstolo João? João Zebedeu. Começa aí, Gersinho. João é o discípulo amado, né? Quando o Evangelho de João fala do discípulo amado, aquele quem Jesus amou, é por pura humildade, né? Que João não fala o próprio nome, ele se coloca como aquele que é alvo do amor de Deus, algo que também nós devíamos nos identificar, né? Como aqueles que são alvos do amor de Deus. E João era basicamente um pescador de um lugar, um ermo, perto de uma massa d'água, um homem humilde, um homem que não tinha em si mesmo nenhum valor, mas que teve a oportunidade de encontrar com a pessoa mais importante do universo e poder ser chamado para escrever o que para mim é o relato mais bonito da paixão e da entrega de Jesus Cristo. João, antes de tudo, para mim, ele é aquele que teve a oportunidade de ser aquele cara que percebeu que era alvo do amor de Deus, isso que norteava o pensamento dele. Eu acho bacana, né? João, a gente sabe, né, pelos dados, que ele nasceu numa vila muito pequenininha chamada Betsaida, né? Às margens do Lago de Genezaré, que também é chamado pela Bíblia de Mar da Galileia ou Mar de Tiberíades, né? Era um lago assim enorme, grande, importante na região, onde havia um próspero mercado assim de peixe, de pescaria. E João e o seu irmão Tiago trabalhavam junto com seu pai, né, Zebedeu, e certamente conheciam também outras duas figuras que vão se tornar muito importantes, né, que é André e o seu irmão Pedro. Né, a Bíblia não tem detalhes sobre a juventude deles, mas os quatro trabalhavam com pesca, né, naquela região. Então era uma região pequenininha. Cafarnaum, que era a cidade maior da região ali, tinha cerca de 1.500 habitantes. Que era a cidade grande, né? Que era a cidade grande, onde inclusive tinha a coletoria de impostos, onde Mateus Levi trabalhava. Então, está falando de um contexto do norte de Israel, numa vila muito pequenininha chamada Betsaida, de onde sai um simples pescador chamado João. E essa figura, esse personagem vai nos acompanhar durante toda a história bíblica. A gente vai ver o crescimento e o amadurecimento de João, né, o filho do trovão, como o discípulo amado, alguém que vai ser responsável por escrever um evangelho, que vai ser responsável por escrever 3 cartas que compõem o Novo Testamento e o Apocalipse. Né? Então é alguém assim que a gente vai ver o caráter sendo transformado pelo discipulado de Cristo, né? Desde a sua juventude. A gente sabe que quando João entra aqui na história, quando Jesus o chama, ele é bem jovem. E quando ele vai escrever o Apocalipse, ele já está na casa dos seus 90 anos. Velhinho. Então, é alguém que, né, a gente percebe toda essa caminhada. O único apóstolo, inclusive, que morreu idoso, né? Que morreu velho, estava preso e morreu idoso. Todos os outros... O João tem um negócio muito curioso, pastor. Eu queria que você colocasse, obviamente, a tua leitura aí sobre a pessoa de João. Mas a gente conhece ele como o discípulo amado, né? O apóstolo a quem Jesus amou. Quem diz isso sobre João é o próprio João. Curioso ele se sentir especialmente amado assim por Jesus, né? E isso que o nosso presbítero Vlá disse é muito importante assim, para a gente ter em mente, porque a gente de fato acompanha alguém com um coração transformado. E é esse João, já experiente, já bastante idoso. A tradição aponta que depois que ele sai, né, da prisão que ele estava em Patmos, né? Ele estava exilado em Patmos quando ele tem a visão, quando ele tem a revelação e ele escreve a revelação. Depois ele ainda vai viver, passa um tempo em Éfeso e só depois que ele vem a falecer. E o relato que a gente tem em nossas mãos, ele é um relato extremamente precioso, e a gente pensar o Espírito Santo de Deus utilizando essa pessoa, essa figura que tanto viveu, que tanto serviu a igreja e que, portanto, pôde ver tantos corações transformados, assim como ele teve o seu, e a gente ter esse texto precioso para nossa reflexão e para abençoar a igreja, né? Eu tenho certeza que os nossos ouvintes, quem está acompanhando a gente, se já caminha um pouco mais na fé, sabe o quanto o Espírito Santo usou o relato de João para abençoar o coração da sua igreja. Isso é maravilhoso demais.
Legal. A gente hoje vai se ater a... Mais alguma coisa para falar sobre a pessoa de João? A gente hoje vai se ater não às demais obras que ele produziu, mas ao evangelho. Então na Bíblia a gente tem 4 evangelhos, são os ditos sinóticos, né? De autoria atribuída a João, Lucas, Marcos e Mateus. Qual é a diferença do evangelho de João para os outros 3? A diferença que pinta mais, a diferença que a gente repara de cara do evangelho de João para os outros 3? Uma só, cara. É assim. É uma só. Mentira, tô brincando. Não, vários dos relatos que nós temos nos outros que são típicos, né? Parábolas, expulsão de demônios, são coisas que não estão no Evangelho de João, né? O Evangelho de João, ele, na minha visão, ele é muito mais pautado nas experiências das pessoas que Jesus encontra e como isso repercute na vida delas e na decisão, no reconhecimento de que Jesus é o Filho de Deus. Existe uma grande uma linha narrativa que é diferente dos outros evangelhos. Então, João está muito preocupado em contar uma jornada de pessoas que encontraram com Jesus e reconheceram ele como o Cristo, o Filho de Deus. Só isso já norteia as diferenças das histórias. A gente tem muitas histórias que são exclusivas de João. Você lê Mateus, Marcos e Lucas, você tem muita coisa que é trocada, com pontos de vista diferentes. Mas em João você tem coisas que ninguém mais fala. Ninguém relatou mais a conversa de Jesus com Nicodemo. E que é uma conversa que é um dos meus textos favoritos das Escrituras. Mas só está em João e ele traz umas coisas que você fala, cara, não é possível, isso aqui é muito rico. A oração sacerdotal. Oração sacerdotal. Que nenhum evangelho tem... Nenhum dos 3 evangelhos sinóticos... e óbvio, a gente não está fazendo aqui, né, uma ordem de prioridade, não é isso. Mas é da gente, de fato, receber do Espírito Santo as ênfases diferentes, né? E nenhum dos evangelhos é tão apaixonado como o Evangelho de João em relatar a paixão, né? Então você tem ali um frescor da perspectiva do discípulo amado que os sinóticos não têm, por mais maravilhosos que os sinóticos sejam. Em relação à paixão de Cristo, ali o momento da crucificação, ele inclusive é a única testemunha ocular, presencial dos apóstolos, ele foi o único que viu o fato. Dá pra dizer, Vlá, que o Evangelho de João é um evangelho mais espiritual? Porque se você olha Lucas, por exemplo, ele tem todo um cuidado histórico, dá pra ver que ele foi ali entrevistar o pessoal, que ele procurou saber. Quando ele escreve pra Teófilo, né? Ele diz, eis que pesquisei minuciosamente. Então você tem ali uma preocupação em contextualizar. Isso em João você não vê muito. Dá pra dizer que o Evangelho de João é mais espiritual do que os outros 3? Excelente. Acho que primeiro é legal a gente pensar, né, que como a gente fala de evangelho, é bom a gente pontuar para nossa audiência. Vamos definir o que é evangelho. Muito bem. O evangelho, ele é um gênero literário, né? Para a nossa audiência entender, o mais próximo que a gente teria hoje é a biografia. Mas não é uma biografia, tá? O evangelho não é uma biografia de Jesus. Mas é o mais próximo que a gente tem hoje desse gênero literário da antiguidade. E é muito legal, João, principalmente quando a gente analisa junto com os outros 3 evangelhos, porque eu gosto muito da imagem do evangelho como um diamante, com várias facetas, onde uma não anula a outra, né? Os 3 sinóticos não anulam João, ou João está acima, não é isso. Mas ele revela uma faceta diferente. Quando eu me aproximo de João, eu faço na minha cabeça um paralelo muito grande com o que, por exemplo, Ezequiel faz no Antigo Testamento, Daniel faz no Antigo Testamento, que é revelar um pouco, vamos dizer assim, dos bastidores do céu, né? Sobre o que está acontecendo ali materialmente, e os profetas, eles meio que abrem os nossos olhos, olha, perceba que isso que está acontecendo aqui, no mundo, vamos dizer assim, espiritual, está acontecendo isso. E a forma como João começa o evangelho dele, ele começa, digamos, de cima para baixo, né? Os 3 evangelhos sinóticos, eles vão construindo Jesus como alguém que vai se revelando o Cristo. João já começa com o pé na porta e mostra, o verbo se fez carne. É uma abordagem diferente, né? E a gente vai ver isso no Apocalipse, que o próprio João vai escrever, né? De mostrar, igreja, você está sofrendo isso, mas perceba o que está acontecendo nos bastidores do céu. É como se ele dissesse pra gente, a gente vai ler todos os evangelhos juntos, mas percebam que esse Jesus que nasceu ali, que foi batizado, olha o que está acontecendo em cima, né? Assim, antes, né? Então, eu gosto, por isso, concordo com a sua abordagem. Eu não diria que é mais espiritual, mas ele tem essa a gente chama isso de cristologia, né? Na teologia. É a cristologia mais pura e plena que tem.
ele já quer começar te mostrando. Eu vou te falar sobre Jesus, mas eu quero que você entenda que esse Jesus é Deus. Ele é o verbo que se fez carne. Né? Então, assim, eu adoro, eu acho lindo essa abordagem. E para complementar, eu quero deixar uma dica para nossa audiência já de começo aqui, tá? Você já deve ter ouvido Então falar... olha pra ele e fala pra ele. Isso, boa. Ou pra ela. Que existe uma série chamada The Chosen, né? Que muita gente já viu, já comentou e tudo mais. Maravilhoso. E eu acho que o episódio 2 da primeira temporada, né? Que é o começo da segunda temporada, que é João escrevendo o seu evangelho, é uma das obras mais lindas, mais emocionantes, mais incríveis que um ser humano já produziu. Eu desidratei de tanto chorar aquele não negócio. tem como assistir aquilo sem chorar, né? Todos então, nós. assim, esse bastidor que a gente está dizendo aqui, né? Claro, The Chosen é uma série, é uma ficção, não é a revelação bíblica, não é nada disso. Mas é legal, é bacana a gente super ter divertido. esse imaginário, né, de Parabéns João ao Dallas escrevendo. Jenkins, todo mundo aí, os Exatamente. produtores. Então fica a dica aqui, se você ainda não assistiu, ou se você já assistiu, assiste novamente, porque vai trazer... Eu gosto muito dessa parte da imagética, né? É muito importante quando a gente está lendo, estudando, a gente se imaginar no texto. Né? Eu acho que esse episódio do The Chosen, ele é uma bela âncora, digamos assim, de imagem nessa questão. E tem uma coisa interessante da gente levar em consideração, né? A sua pergunta é muito boa, né? O Evangelho de João, ele seria mais espiritual, né, do que os outros. Obviamente, né, como a gente está falando, o Evangelho de João, ele não está acima, né, do que os outros evangelhos, mas ele pela sua intenção, né, a gente está falando ainda em nível introdutório, a gente certamente vai falar da intenção de João que ele escreve, ele fala sobre isso no final do Evangelho. Mas é muito interessante porque no Evangelho de João a gente tem muito do próprio Senhor falando de uma forma mais intensa do que a gente tem nos Evangelhos sinóticos. Tem muito diálogo, tem muito disso que o presbítero Vlá falou, assim, você tem um olhar ainda maior sobre o ser de Deus. A gente vê mais de Jesus, né, de uma forma diferente no sentido não de oposição, mas de acréscimo, de complementar o que nós temos nos sinóticos. E o Evangelho de João, ele com certeza, assim como os outros, mas ele com certeza gera em nós algumas reflexões. Por exemplo, uma coisa que eu acho muito legal de pensar é a primeira fala de Jesus no Evangelho de João. A primeira coisa que João relata Jesus falando, a primeira vez que Jesus abre a boca no Evangelho de João é para fazer uma das perguntas mais interessantes que a gente pode fazer para quem está acompanhando a gente. Jesus pergunta: o que você está buscando? Né? E isso é muito interessante, porque essa pergunta que ele faz ali para os primeiros dos seus discípulos é a mesma pergunta que nós temos que responder hoje. Né? Então, assim, o Evangelho de João ele tem um lugarzinho especial. Sem dúvida. Eu queria apontar um negócio que o João fazia parte, a gente falou sobre quem ele era e sobre como ele foi chamado, mas João fazia parte do núcleo mais íntimo ali dos apóstolos, né? Tem momentos, por exemplo, que só ele viu, ele, Tiago e Pedro. Quer dizer, você tinha ali os 12, dos 12 você tinha um núcleo um pouquinho mais próximo, e desse núcleo um pouquinho mais próximo tinha os 3, Pedro, João e Tiago, que estavam realmente ali no núcleo duro. Jesus está, por exemplo, quando ele vai para o Getsemane, pouco antes de ser preso, os 3 estavam ali na vigília e tal. A transfiguração, os 3 estavam ali. Então, João tem muita coisa que ele relata, que ele realmente foi testemunha ocular, e só ele, Tiago e Pedro presenciaram, viram. Muito bem. Então, pessoal, o que a gente está querendo dizer aqui é que o Evangelho de João tem um propósito teológico, não tem? Tem um propósito específico teológico, o Evangelho? Com certeza, eu acho que todo mundo que já leu o Evangelho de João sabe que no seu final, João declara explicitamente por que ele veio, por que ele escreve, qual é o objetivo da obra. E se às vezes nós, em alguns textos bíblicos, ficamos em dúvida qual é o objetivo, esse é muito claro, é muito literário. Para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E aí, antes dos colegas falarem, eu sei que eles têm muito para falar sobre isso, mas é interessante perceber que o que João está preocupado, a gente falou da cristologia, de quem o Cristo é, né? Da fala acerca de Cristo, que a preocupação de João é falar que Jesus é Deus. A ênfase, a gente fala que é mais espiritual porque ele aponta mais para o ser de Deus. Os outros evangelhos mostram muito mais do Jesus homem, mas aqui a ênfase é mostrar que Jesus é Deus. E João é cirúrgico quando ele diz que Jesus, o Cristo, que Jesus, meu irmão, se você está
nos escutando não sabe, Cristo não é o sobrenome de Jesus, é um título, é o Messias. Título messiânico, né? Christos. Exatamente. É a tradução para o grego, né, do Messias. Ele é o Messias, ele é ungido, ele é o rei ungido esperado. E esse é um título humano. Essa é uma esperança humana que o povo tinha. E quando ele fala que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus, ele fala, esse Messias que vocês aguardam terreno, ele é o Filho de Deus. E ele é o próprio Deus. E aí João fecha o que ele está falando desde o começo no seu prólogo, porque o Filho de Deus é o que revela acerca do Pai. A gente vai falar do prólogo, não quero adiantar isso, mas é necessário apontar que o Cristo encarnado, que era a realização das esperanças que as pessoas tinham, mas eram esperanças equivocadas, esse é Deus encarnado, né? Então, o objetivo claro é mostrar para mim e para você a quem nós devemos colocar nossa fé. Vlad, deixa eu ler, eu queria ler. Deixa eu ler pra nossa audiência, se não tiver 20:31, né? João, capítulo 20. Tá aparecendo para você o texto na íntegra, mas acompanha a leitura aqui. Versículo 31. E isso aqui é tão importante, né? O que João diz pra gente, né? Ele tá falando, eu vou ler o versículo 30 antes, né? Quando ele fala do objetivo deste evangelho, enfim, ele diz o seguinte, versículo 30, né? Eu vou ler aqui na Nova Almeida atualizada. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Esse livro é o Evangelho de João que nós estamos estudando. Aí João complementa agora e traz o propósito do livro. Esses sinais, porém, que foram registrados, né? Foram registrados para que vocês, né? Ou seja, nós que estamos estudando, lendo, creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E não só isso. E para que, crendo, vocês tenham vida em seu nome. E o que isso aqui é fundamental, Tinho, Biel, Gerson e toda a nossa audiência? É que a gente, quando vai estar estudando o Evangelho de João, a gente não está lendo sobre, sei lá, Winston Churchill. Um grande professor. A gente não está lendo sobre, enfim, Buda, sei lá, Gengis Khan, Alexandre o Grande, enfim, nome aí quem você quiser. Jesus foi um grande homem, Jesus foi um líder, Jesus foi um profeta, Jesus foi um rabi, Jesus foi um mestre. Agora, o Evangelho deixa claro que a gente está estudando o Evangelho de João não é porque Jesus era o mestre da moral ou porque Jesus tinha ensinamentos incríveis sobre como viver melhor. Não. Até tinha, mas ele é o Filho de Deus. Não, exatamente. Ele não veio trazer uma revolução civilizatória, mostrar uma nova forma de organizar a sociedade. Isso vai ser consequência do seu ensino. O texto é claro. É para que a gente creia que Cristo Jesus, né, que Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, é o Cristo, é o Messias, né? É aquele que foi prometido lá em Gênesis 3,15, né? É a semente da mulher que vai pisar a cabeça, né? A semente da mulher que vai pisar a cabeça da serpente. Então, é muito importante a gente ter desde o início da nossa conversa isso, né? Que nós estamos estudando o Evangelho, que é uma espécie de uma biografia da antiguidade sobre o Cristo, o Messias, o Redentor, o Salvador, aquele que, por meio de quem a gente tem reconciliação com Deus. É isso, eu é preciso que se faça uma justiça aos autores dos evangelhos, né? Porque, veja só, Jesus é um sujeito tão importante e tão impactante na história da humanidade. Você vê que a gente divide a humanidade entre antes e depois dele. Que até o cara que não crê, não sou ateu, não sou nada disso. Mas ele tá, por exemplo, jungido a um espaço cronológico que data o tempo entre antes e depois de Cristo. E ele tem realmente ensinamentos tão importantes, tão impactantes e atemporais, que o que eu noto, especialmente no tempo em que a gente vive hoje, é que existe uma tentativa... Porque assim, você não tem como negar a importância de Jesus, historicamente falando, e de todos os seus ensinos. Não. Mas o que eu noto é que as pessoas tentam fazer tipo, uma forcinha para poder colocar Jesus só como um grande professor ou só como um grande mensageiro. Isso é injusto, porque Jesus faz, acerca de si próprio, afirmações categóricas demais para poder você fazer esse tipo de esforço intelectual. Porque assim, ele diz, eu sou Deus. Diante de uma afirmação dessa, cara, ou você acredita e o adora, ou descredibiliza todo o resto. Né? O cara está falando que ele é Deus. Ou eu acredito nisso, ou não tem mais nada bom depois o cara falar um negócio desse. Então, eu noto que... Então, veja só, o propósito teológico, o propósito do evangelho é apontar a divindade de Jesus, certo? Certo. Legal, muito bem. Em que contexto João escreve isso? Em que contexto histórico? Em que contexto cultural? Como é que estava aquele momento político? Como é que estava o momento em que João senta para poder escrever o evangelho?
E só até antes da gente entrar nesse ponto, Tinho, uma coisa importante da gente entender que João, e isso falando de uma forma muito, muito pastoral, João, ele está preocupado em apresentar Cristo, Jesus, como o Cristo prometido, como o Messias de Deus, e ele diz o porquê disso, para que a gente, crendo nele, tenha vida. E isso é muito legal, porque se você pega, por exemplo, um pregador famoso dentro da Igreja Reformada, muito importante, o Martin Lloyd-Jones, ele vai dizer que, embora muitos coloquem a ênfase de João, né, do propósito de João no ponto do crer, o Lloyd-Jones ele fala, não é uma questão de apenas o crer, porque João quer mostrar que você deve crer nele, porque pelo fato dele ser Deus, nele você tem vida. E por isso que, por exemplo, é em João que a gente tem o texto da mulher samaritana, em que Jesus fala para ele, eu sou o Messias e aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Se você soubesse quem está te pedindo água. Se você soubesse quem está te pedindo a água. E é em João que o próprio Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Então, assim, em tempos em que a gente tem tanta busca, João chamaria todas essas pessoas que estão buscando tantas coisas para dizer, vem cá, senta aqui do meu lado que eu vou dizer para você, você não precisa mais buscar, a sua busca acabou. Porque eu quero te apresentar aquele que é o Messias e nele, se você crer nele, você vai ter vida. E isso é importante, porque a gente vive em uma cultura, eu sei que a gente já vai falar do tempo quando o João escreveu, mas a gente vive num tempo e uma cultura que apresenta soluções muito fáceis e muito mentirosas. Quando na verdade a gente tem um relato bíblico, o Espírito Santo usando o seu servo João para mostrar, aqui está o caminho para a vida, aqui está aquele que vai saciar a sua busca. Chama isso como busca por verdade, busca por sentido, busca por vida. É essa vida que a gente busca, a vida que Jesus e que de graça nos oferece. Você quer falar, professor? Em relação ao contexto? Não, eu assino embaixo. Eu também. O que você falou. Eu acho isso legal, cara. A gente precisa de significado, a gente precisa olhar para o texto e perceber que ele quer nos atribuir e nos dar essa resposta. A gente vai falar isso em todos os programas, eu acho, mas o grande propósito de João é mostrar o encontro pessoal com Cristo e a resposta que é dada. Isso é falado no prólogo, isso é falado em todos os encontros de Jesus com as pessoas. É sempre, né? Quem vocês acham que eu sou? Você é um mestre, legal. Mas você precisa nascer de novo, Nicodemo. E é pessoal, né, cara? E é pessoal. Você quer água? Eu tenho a fonte da água para você. Nicodemos entrava em qualquer lugar, mas Jesus fala, para entrar no reino de Deus, não. Tem que nascer de novo. Todo encontro com legal, Jesus é pessoalizado. E por isso que eu falo que isso é valioso, porque a gente não só entra no texto, né? Por isso que João é bonito. E João não está tão preocupado em falar do ministério de Jesus no sentido terreno, mostrar que ele existiu. Ele está preocupado em mostrar que esse cara que existiu é Deus. E você tem salvação nele se você depositar a sua confiança. Se você recebê-lo, você vai ser feito filho, como o prólogo diz. Então, esse caráter pessoal é o que sempre me pegou e que para mim é a coisa mais bonita do Evangelho. Todo relacionamento com Jesus é pessoal. E se você que está assistindo aí não tem um relacionamento pessoal com ele, eu não acredito em nada, eu estou meio afastado, ou a curiosíssima nomenclatura de eu sou não praticante. Evangélico não praticante. Isso é curiosíssimo. Mas se é o seu caso, se você é ateu, não sei. Eu nunca tive nenhuma experiência com Jesus. Peça. Eu faço esse dizer, eu não sei como é que ora, eu vou te ensinar em 2 segundos. Vai para um cantinho separadinho e fala assim, Senhor, se você existe mesmo, me dá eu quero te conhecer, se mostra para mim, me dá uma experiência e espera. Eu nunca vi uma oração dessa honesta ficar sem resposta. E a beleza dessa pessoalidade que o Evangelho de João nos apresenta é que ele é para todos. Ele é para o discípulo e ele é para aquele que está buscando. Porque é atribuída a Santo Agostinho uma frase muito legal, que o Evangelho de João ele é profundo o bastante para um elefante nadar e raso o suficiente para uma criança não se afogar.
é de uma genialidade essa frase. Cheio de pona. Porque ele foi muito feliz, é atribuída a ele, que tudo indica, é dele essa frase. Por que é interessante a gente ressaltar isso? Porque o Evangelho de João é um evangelho que alguém que está nos ouvindo e que fica um pouco curioso e abrir, ele vai ver do Senhor. E aquele irmão, aquela irmã que já caminha há 70 anos com Deus, vai abrir o Evangelho de João e vai se maravilhar. Legal. Continuar a se maravilhar. Porque ele é profundo o bastante para um elefante nadar e raso o suficiente para uma criança não se afogar. Ô, Gabriel, isso é muito bonito. Cara, e você falou no ponto genial. Como a gente não se emociona quando a gente se reencontra com Jesus de novo através do texto bíblico. É isso aí. Não tem como você não ser tocado. Não tem como você não ser impactado pela ideia. A gente chorou vendo The Chosen porque a gente se imagina lá, naquela escadaria, ouvindo. E que assim como o João escrevendo, você se imagina lá. A gente se imagina diante com uma mulher samaritana que precisa desesperadamente de água. Está sedenta, ninguém quer acompanhá-la, mas você encontra o cara que te dá água e você recebe... Sua vida é virada de cabeça para baixo. E de fato, não tem como não se emocionar olhando para o Evangelho e você se vê como um dos personagens porque você vai se identificar com algum deles. O Vlad tem um link que eu achei... Vou pedir pra você fazer isso pro pessoal. Que é o link entre Gênesis e João. Quer dizer, a gente tava conversando isso fora do ar. Fala pro pessoal. Essa coisa que João tá mostrando ali. Olha, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Faz referência a Gênesis lá. Jesus estava presente no momento da criação, criando junto com o Pai. Ele é o próprio Deus. A gente vai conversar com profundidade sobre isso quando formos pro prólogo, né? Mas é interessante, assim, a gente vai falar também aqui sobre o contexto específico da obra literária, né? Mas essa parte é interessante porque... eu vou tentar, então, juntar as duas coisas, né? A gente sabe que João foi um livro escrito por alguém em um determinado local, por uma determinada audiência, né? Ele não é alguma coisa etérea, ele foi escrito por uma pessoa num determinado contexto, num determinado local, né? E, então... A gente está falando aqui desde o início que foi escrito por João, que foi um dos apóstolos. A gente acredita, né? A literatura estuda que o Evangelho de João foi escrito ali entre o ano 70 e o ano 90, né? Alguns arriscam ali na década de 80, por exemplo. Certamente o templo já havia sido destruído em 70, né? A igreja cristã primitiva já havia fugido de Jerusalém, ali nesse contexto. Né? Então a gente está situando nesse tempo, no primeiro século da história. O Tito Vespasiano entrou e destruiu nos anos 70, não foi? Isso. Quando João escreve, certamente o imperador romano era Domiciano, né, que estava no poder na Quer dizer, época. Já tinha uma perseguição brutal. Horrível, né? Muito, muito poderoso, muito forte. Então estamos falando de uma obra literária situada no primeiro século da história, né? Que está com um certo contexto, né? A gente vai trazer um contexto judaico muito forte para o livro de João. Né? João escreve na época do que a gente chama de judaísmo do segundo templo, né? Não é mais o templo de Salomão que existe, é o templo de Herodes que está em vigor, né? Que acabou de ser destruído na década de 70, né? Então é esse judaísmo aqui, não é mais o judaísmo do Antigo Testamento, não é mais o judaísmo do período intertestamentário, né? É esse tipo de judaísmo que está em voga. Estamos falando do Império Romano, né? Com as suas leis, com as suas estradas, com seus exércitos, né? Com o seu imperador, com o seu sistema legal, né? O civile. Exatamente, o civile. Estamos falando de um contexto filosófico onde o platonismo já havia ficado 4, 5 séculos para trás. Eu acho legal a gente explicar o que é o platonismo filosófico grego. Eu vou chegar lá. Eu só quero pincelar aqui também, não quero monopolizar a palavra, né? Mas vamos lembrar que Platão, Sócrates, Platão, Aristóteles, né? Eles foram personagens ali do 6º século antes de Cristo, 5º século antes de Cristo. Estamos falando agora do 1º século. Então, aqui a gente está falando do médio platonismo, né? Uma escola de filosofia diferente lá de trás. Então, é esse o contexto em que João escreve. E aí, fazendo link com o que você falou aqui do Gênesis em 1 João. João, no prólogo do livro, ele faz a conexão entre essa história de Jesus e tudo aquilo que o precedeu, né? Quando ele fala, né, que no princípio o Verbo estava, né, ele está fazendo com que a sua audiência judaica remeta-se para Gênesis 1:1. No princípio, Deus criou todas as coisas, né? Quando ele fala que Jesus veio e tabernaculou entre o povo, né, montou a sua tenda, ele quer que a sua audiência faça um link com Êxodo.
Tabernáculo. Com o tabernáculo. Então, assim, a ideia, logo nas primeiras palavras de João no Evangelho, é para dizer: você, judeu, que aprendeu toda essa história, saiba que essa história que começou em Gênesis, passou pelo Êxodo, pelos profetas, agora está sendo cumprida. Lindo demais. Cristo Jesus é o Gênesis, é o Êxodo, é o Levítico, né? Encarnado, cumprido, né? Então, a gente fala, né, quando a gente estuda os evangelhos, que os evangelhos têm os seus públicos-alvo, né? Claro, ele serve para todos, mas a gente entende que o evangelista escreveu pensando num certo determinado público. João, ele escreve para judeus, para gregos, com certeza, mas a gente não pode tirar esse contexto judaico de João, e Legal. fica muito explícito nesse iniciozinho, né, nas primeiras palavras, quando ele faz esse link para dizer, ó, tá, lembra do Gênesis? Lembra do Êxodo? Aqui, ó, o cumprimento disso aqui. Meus queridos, por agora é só. A gente continua no próximo episódio. Não esquece de curtir, compartilha aí com todo mundo, ativa o sininho. De novo tá aparecendo aqui embaixo. A gente se vê no próximo. Beijo!